Bem-vindo ao MyCQ Investimento. Cogna e Dux. O que eles estão fazendo para sustentar a operação? Quem está performando melhor? O que esperar da Cogna? Qual é o preço-alvo dela? Fica aqui comigo que você vai ver. Vem! Bom, mas antes de tudo, me conta aí. Você tem na sua carteira Cogna ou Dux? Já melhorou o seu preço médio? Fala aí para mim. Então vamos lá. Vou mostrar primeiro a performance de um ano das duas, como foi e que aproximadamente em novembro de 2020 o negócio se inverteu. O Edux começou a ter uma melhor performance do que a Cogna. Então, se você olhar pelo gráfico, olha como o Edux em um ano começou a se performar um pouquinho melhor. Agora, se nós trocarmos um pouquinho a visão e mudar essa visão para este ano, years to date, se você olhar, Cogna está defasado 15,32, a Edux 7,27. Mas se você observar agora no finalzinho, praticamente de março, por esses dias, olha o pico que o Edux deu até decorrente da divulgação dos balanços, aí acaba mudando alguma coisa que o mercado ainda não tenha sido prefixado aí, de já ter colocado no preço. Então isso deu uma boa pontada para ele. Então eu pincelei aqui algumas rúbricas que nós temos que estar de olho. Então, Cogna, vou fazer um comparativo entre as duas. Primeiro TRI de 21 contra o primeiro TRI de 20, pegando a variação de cada um. Se nós olharmos que a receita de venda de Cogna caiu 23,3, já a receita de venda da Edux subiu 17,2. O resultado bruto da Cogna, 19,9, saindo de 879, foi para 704. E o resultado da Edux, ele melhorou 8,9. O resultado financeiro da Cogna era de 153,666, foi para 110,601. Ele teve uma melhora de 28%. E o Edux teve uma piora de 49,80. Então, financeiramente, Cogna está sendo melhor. O resultado líquido das operações, Cogna 50,290 contra 60,316, piorou 19%. O Edux, ele saiu de 167, caiu para 43, então ele piorou 74%. Prejuízo no caso da Cogna, que ele saiu do primeiro TRI de menos 37,807, foi para 91,172, ele piorou 141%. Já Edux, ele caiu, o lucro dele, saiu de 167,888 para 43,225, então ele piorou 74%, mas mesmo assim teve uma melhora nessas contas. Se nós olharmos o lucro e o prejuízo de cada um, você vê que ambas tiveram uma recaída, mas porém Edux ainda se mantém no positivo. Vamos falar um pouquinho do processo da reestruturação da Croton. Aparentemente, pelos todos os números que nós olhamos, tiveram resultados melhores. A captação da Croton de alunos, ele cresceu 5% e a captação da Edux, ele cresceu 7%. O quarto TRI de 20, a Cogna elevou o seu índice de endividamento em decorrência das provisões que ele acabou realizando no período de 2020, no PCLD. Com isso, ele teve que fazer uma negociação que eu vou comentar mais para frente com quem e o que ele virou para fugir de não estourar o teto de estar endividado. O resultado operacional da Cogna, que é a receita líquida em milhões, ele saiu de 1,627 para 1,262, uma queda de 22,43. Então, se nós olharmos o primeiro TRI de 2020, que estava lá no começo da pandemia praticamente, que começou em fevereiro, março, explodindo, se olhar agora no primeiro TRI de 21, caiu 22%, até que não caiu muito ainda, conseguiram recuperar algumas coisas com relação ainda em todo esse processo de digitalização e
e essas vendas online que agora eles estão passando. Se nós olharmos o EBITDA recorrente, que é em milhões, da Cogna, ele caiu de 440 para 366. Mas se nós olharmos a margem EBITDA dele, melhorou, saiu de 27,1 para 29. Coisa que a Edux, a margem de EBITDA, já foi para 29,9. A melhora da Cogna foi para ter esse indicador um pouco melhor, foi em decorrente da reestruturação da unidade da Croton e a melhor rentabilidade dos outros negócios que eles tiveram. Então eles deram uma melhorada aí. Como a Croton a Cogna está usando todo o processo que ele possa estar imaginando, encolhendo as despesas, mudando plataformas, vamos ver a geração de caixa então do pós-capex deles. Ele saiu do primeiro TRI de 20 de menos 147 para 170 milhões. Mas tem 108 milhões aí que foram antecipações de cartão de crédito que eles fizeram. Então, se nós tirarmos esse 108, ele está para 62. Então, ele sai menos 147 para 62 se nós expurgarmos esse 108 da antecipação de crédito. Então, eles querem caixa. Então, eles estão fazendo caixa. O que aconteceu, então, que a Cogna elevou o seu endividamento? Já falei para vocês que foi por causa da provisão. Então, aumentando a provisão, o novo indicador dele tem um teto de estar sendo endividado até 3 vezes. E ele passou isso para 3,23, que ele terminou em 2020 com 3,23. Com isso, ele não teve outra alternativa de fazer uma renegociação com os covenantes para excluir essa provisão não recorrente para que esse indicador volte em patamares que ele não tenha que explodir ou deixar de cumprir algumas regras. Então eu olhei a nova reclassificação da dívida líquida pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Se nós olharmos agora esse gráfico, na linha vermelha ele está como faixa 3 e ele, depois que ele expurgou isso, fez essa renegociação com sucesso e acabou expurgando essa provisão não recorrente, ele caiu para 1,97 vezes. O Edux não fez nenhuma negociação referente disso e ele já tem um endividamento menor, que é 1,3 vezes. O endividamento da Cogna, então, vamos ficar de olho como é que está, então, o quê? A dívida dele comparada ao caixa. Eles fecharam com um caixa agora de 6,5 bi. Tem uma dívida bruta de 6,658, então tendo um caixa aí praticamente líquido de 3,9 e com uma dívida líquida de 2,9 bi. Já a Edux tem 2 bi no caixa contra 6,5. Se nós expurgarmos a dívida de 6,758 da Cogna, fica com 3,8. A preocupação que eu sempre falo para vocês é que ela se endividou bastante, fez alguns ajustes de provisão disso e aí nós temos que visualizar então sempre como é que está essa dívida alongada dele. Então, saindo do caixa de 3,849 bi, eles têm um prazo médio de dívida em torno de 25 meses. Esse é o cronograma de amortização da dívida da Cogna. Então, lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro e quarto para cima. Então, aparentemente, caixa está agora devidamente controlado. O preço-alvo. Então eu peguei algumas casas, olhei, peguei uma média. O preço-alvo da Cogna. Porque muita gente está pendurado e se de repente compensa você ficar carregando por muito tempo disso ou não, ou de repente mudar a mão. O Morgan Stanley, ele escreve inclusive cautela com o tema comprar da Cogna. Sendo que o preço-alvo deles é de R$6. O Bradesco BBI, ele adota já uma recomendação neutra. O preço de recomendação dele é de 5,20. E o BB Investimento, ele coloca inclusive uma recomendação neutra, que ele fala que o preço-alvo é de 5,70 no final de 2021. Então você vê que independente disso, algumas casas estão gerando aí sempre por volta
de 5,20 a no máximo 6. Se você tiver muito além disso, de repente é uma coisa que você tem que pensar para ver se você já vira isso ou efetivamente vai esperar mais um ano para ver se em 2022 ele vem com os resultados um pouco melhor. O preço-alvo da Edux, segundo a BB Investimento, é de compra de R$ 46. Se nós olharmos que em R$ 46 vai ser o preço objeto deles, hoje ela está praticamente R$ 31,76, você vê que está andando conforme eles estão imaginando acontecer. Talvez seja uma alternativa de você estar entrando ainda, se você ainda não tem. Lógico, tudo que eu estou falando aqui, isso não é uma recomendação, simplesmente são dados que você possa visualizar. Mas as coisas mais importantes que nós temos que visualizar são algumas ações que eles estão fazendo, né? O ticket da Croton, ele teve uma queda de 12%, porém o preço médio de mensalidade deles subiram 11% no ensino presencial. A Croton Graduação, ele apresentou números melhores com a sua reestruturação toda que ele andou fazendo. Isso foi um ponto positivo. O mercado em si não agradou tanto, porque ele esperava mais, mas muitas casas que fazem a cobertura acharam efetivamente que o número foi bom, que foi sustentado inclusive por toda a economia, que ele está indo para o caminho correto. Mas deixando claro que o digital da Croton, ele cresceu numa base baixa. Se nós olharmos lá em 2020, na pandemia, ele tinha uma certa base. Então, qualquer coisa, de todos os relatórios que estão saindo no mercado, estão vindo bons, porque eles estão pegando sempre uma base baixa. Então, tem que ficar atento com essa base de comparação. Mas já a Vasta, que é um dos grupos da Cogna, ela já tem um conteúdo digital e deixou a desejar. Então você vê que ela não andou muito bem no negócio. O mercado esperava sempre a coisa melhor, mas os analistas acharam que efetivamente esse processo ele está sendo bom. A Cogna em 2020 ele trabalhou com uma base, conforme eu falei para vocês, baixa de comparação. Na visão deles, o EAD está competitivo, mas eles têm abertura ainda para ser muito bom ainda nesse processo, mesmo porque se eles mudaram a chavinha, que o EAD não era forte dele, agora o foco de marketing da Cogna é totalmente ligado a EAD. Então isso acabou mudando todo o conceito cultural que, segundo eles, a base que eles tiveram, a mudança cultural de 2020 veio para poder ajudar a melhorar 2021, não estando com a destruição toda de capital que eles tiveram, mas com essas reestruturações passar em 2021 muito melhor comparado ao exercício anterior. O que eles estão desenvolvendo é uma plataforma B2C para jovens e adultos. Então, essa plataforma é que eles estão plugando várias coisas. E isso já falei isso num outro vídeo meu da Cogna, já mostrei tudo que eles estão plugando. E essa plataforma está sendo cobrada uma certa agilidade. Como eles ainda estão desenhando, vendo efetivamente qual é o processo, o que fazer, como fazer, mas finalizando isso, para ganhar velocidade, eles não descartam de fazer algumas aquisições para incorporar para o negócio ter velocidade. Sendo que o foco deles agora completo está pendurado no digital. E eles também têm muito interesse em aquisições de faculdades de medicina e soluções tecnológicas para compor justamente essa plataforma digital de educação, que é o marketplace que eles estão desenhando, que está em construção. Então existe sim uma possibilidade dele dar uma velocidade maior referente a isso. E a Edux também está no mesmo caminho, só que ela está mais consistente, ele tem já os prêmios, né, os cursos prêmios, então ele está mais no caminho do trem e a Cogna ainda está andando um pouquinho. Mas ele está com foco direto no digital, ele está apostando todas as fichas, já fizeram o que tinha que fazer, o que eles prometeram efetivamente aconteceu, agora nós temos que acompanhar esse período para ver que se esse período efetivamente vai trazer resultado. Porque se não tiver resultado, você vai segurar uma ação de repente que as casas estão prevendo aí no máximo 6,
nesse ano todo e você pode amargar talvez pegando isso e colocando uma outra ação e buscar o retorno dele, né? Mas decisão é sua. Lembre-se aí, sucesso, trocando o S pelo cifrão, #sucesso. Mesmo assim, o medo de investir tira a sua vontade de ganhar, mas você quer investimento. Forte abraço, vem!